Vamos lá. O tema da live de hoje então é: qual é a melhor dieta pra gente emagrecer? Qual será que é, gente? Quem aqui que tá aqui presente já foi minha aluna, já é minha aluna, já passou, como é que tá? Como todo mundo fala muito nessa questão de dietas, existem muitos modismos em relação à dieta, né? Existe dieta low carb, dieta paleo, dieta cetogênica. Oi, Sol, tudo bem? Existe dieta de 3 em 3 horas que as pessoas fazem. Existe umas que tem uns nomes bem complicados, né? Que a cetogênica também existe. Existe, como é que é o nome de uma outra que eu achei hoje? Atkins. Nunca tinha ouvido falar dessa dieta, né? Achei bem curioso esse nome. Mas são várias dietas que existem. E todas elas têm diferentes tipos de restrições, diferentes tipos de regras que são feitas para se seguirem, certo? E como existem tantas e existem tanta divulgação em relação a qual é a melhor, elas competem entre si. Boa noite, minha linda, tudo bem, Ali? Seja bem-vinda, gente, seja bem-vinda, gente. Já vão encaminhando o tema dessa live. A tarefa de vocês é mandar para 10 pessoas qual é a melhor dieta, porque todo mundo fala que aquela é melhor, a do chá é melhor, a da lua é melhor, a do sol é melhor. Todo mundo quer falar da melhor dieta, todo mundo quer dizer que tal é melhor, aquela é melhor. Vamos ver qual que realmente é a melhor pra gente ter mais sucesso no processo de emagrecimento, pra gente realmente conseguir se manter em frente, seguindo, fazendo uma dieta que realmente é saudável pra gente, que não vai nos prejudicar, uma dieta que realmente a gente consiga sustentar por mais tempo. Então vamos lá, gente, qual será que é? Você tem algum palpite aí? Você já quer escrever? Qual que você acha que é a melhor dieta? Qual que você acha? Vamos lá, escreve aí pra mim. Qual que você acha que é a melhor dieta para emagrecer? Escreve aí nos comentários pra mim. Vamos lá, gente, escreve. Não tem vergonha, gente. Vamos lá. E já aproveita e encaminha o tema dessa live para as pessoas, para elas também poderem opinar e saberem qual realmente é a melhor dieta para a gente conseguir emagrecer, qual é a melhor dieta para a gente ter melhor força física, melhor dieta para a gente ser mais saudável, qual que é? Vamos lá, encaminha o tema dessa live para as pessoas, para todo mundo acha. E todo mundo começa a opinar aqui, ó. Acho que comer de tudo um pouco com bom senso, ó. Essa é a opinião da Ali, muito bem. O Isa ali tá achando que é só comer limão. Então, qual será que é a melhor dieta pra gente emagrecer, gente? Qual será que é? Então, vamos começar, gente. Acho que nenhum. Uma reeducação alimentar, acho que é o ideal. Boa, ótima opinião. Vamos falar isso. Ó. Pratos coloridos, muito bem. Ótimas sugestões aqui, maravilhoso. Então tá, gente, vamos começar então. Mas antes da gente começar realmente a falar qual que é a melhor dieta, é importantíssimo que a gente entenda como que o nosso corpo funciona. Porque a maioria das pessoas quer emagrecer, certo? A pessoa quer emagrecer, né? Vamos pensar aqui que a pessoa tá acima do peso e a pessoa quer emagrecer. Vamos lá. Daí, o que a pessoa precisa entender para que isso realmente funcione, para que realmente essa conta dê certo? O que a pessoa precisa fazer, gente? A pessoa precisa ser consciente que ela precisa entrar em quê? Em déficit calórico. Ai, Nutri, o que vem a ser déficit calórico? Que palavra difícil. Déficit calórico, gente, nada mais é do que a gente comer menos do que a gente gasta, certo? Então quer dizer o quê? A gente tem que gastar mais do que a gente come. Comer menos do que a gente gasta, certo? A maioria das contas não fecham e as pessoas dizem: ai, Nutri, não consigo emagrecer, faço tudo certo, como tudo direito e faço tudo isso, mas não fazem realmente, não percebem, não conseguem fazer essa análise se realmente essa conta tá fechando, se essa conta realmente está dando certo, se a pessoa realmente está comendo menos do que gasta. Porque normalmente a pessoa diz: ai, Nutri, tô comendo coisa saudável, ai, Nutri, tô me cuidando, tô comendo bastante oleaginosas, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas lá no final das contas a conta não fecha. Então o que você acha? Como saber o que gastei durante o dia? Então, já vamos chegar nessa parte aí que a gente vai estar conversando e eu vou fazer vocês entenderem isso de um modo bem simples e bem prático da gente conseguir entender. Que frio maravilhoso! Ai, não!
A Jussiara entrou ali, ó, que frio maravilhoso. Olha que bonitinha fazer exercício. Sim, essa parte sim. O exercício é boa, porque a gente se esquenta, a gente fica bem boa e queima, gente. Um dos detalhes que é interessante estar colocando aqui, antes de entrar bem do negócio do emagrecimento ali, que foi o que eu observei ali, quando a gente vai pra praia, que eu fui pra praia e tá frio. Frio, gente, o inverno queima muita caloria, gente. Queima muita caloria. Por que será? Porque o corpo entra justamente em déficit, em aumento de gasto de calorias para que o corpo consiga se manter aquecido. Então, o inverno, gente, é uma época maravilhosa da gente conseguir emagrecer. Mas o que as pessoas fazem de errado nesse momento? Elas fazem o quê? Começam a consumir comidinhas muito calóricas. E daí acontece o quê? Um aumento do déficit calórico. Não acontece um déficit calórico, acontece um aumento calórico de ingestão e a pessoa não gasta tanto. Por isso que normalmente as pessoas acabam fazendo o quê? Engordando no inverno, ao invés de conseguirem emagrecer. Não fazem essa conta fechar, para que o corpo realmente entre em déficit calórico. Então, é muito importante a gente ter consciência disso. O inverno, gente, é a melhor época de conseguir emagrecer. A melhor época de a gente conseguir se cuidar. O problema é que a gente come mais para se esquentar. As comidas que apetecem no inverno são justamente aquelas que são mais calóricas, que tem mais creme, né, sopas mais elaboradas, elas assentam mais, né, elas esquentam, elas acalentam, né, parece que elas passam uma coberta em cima da gente, nos esquentam e dão aquela sensação de bem-estar. Só que a conta não fecha. Porque daí, se eu como mais comida calórica, obrigatoriamente eu preciso gastar mais para que eu ou me mantenha no peso, ou então ainda, se eu quero emagrecer, eu preciso gastar mais ainda, né? Cuidar da minha ingestão que eu tô tendo, né? Fazer com que o meu corpo realmente entre em déficit, consiga gastar a gordura que tá acumulada aqui nesse corpo, e assim eu consigo ter sucesso no emagrecimento. Thaís é mamãe do Davi, lindo, e aprendeu a fazer papazinho com o Davizinho, minha cliente. Ah, entendi. Ah, então tá bom, reeducação alimentar, deixa eu chegar aqui. Vamos continuar aqui então, gente. Então, vocês entenderam essa questão do déficit calórico, gente, que a gente precisa fazer no processo de emagrecimento com que o corpo da gente consiga eliminar a gordura que está acumulada no corpo, certo? E o corpo, eu já vou responder depois, tá, minha linda? Pode deixar que nós vamos falar do jejum bem direitinho, nós vamos falar dele, tá? Então, vamos lá, gente. A gordura que está acumulada aqui no nosso corpo e que a gente quer eliminar, a gente só consegue eliminar ela no momento em que a gente entra em déficit calórico. O que é o déficit calórico, gente? Comer menos do que eu tô comendo atualmente. Você entendeu isso? Ficou claro esse entendimento para você? Que pra gente conseguir entrar em déficit calórico, precisamos comer menos do que comemos no dia, né? Porque se eu cheguei no peso em que eu estou agora, nesse momento, e eu não tô feliz com esse peso, e esse peso tá me incomodando e ele tá acima do peso, isso quer dizer que eu preciso comer menos do que eu estou comendo agora e aumentar a quantidade que eu gasto. Ou então, fazer mais atividade física, deixar o meu corpo mais acelerado. Assim, eu consigo tirar a gordura que está acumulada aqui nesse corpinho e consigo, então, emagrecer. Entenderam? Faz um sim aí pra mim. Entenderam essa negócio do déficit calórico, gente? Ficou claro? Diz aí, ficou? Entenderam, gente? Então vamos seguir adiante, né? Vou esperando aqui. Vamos ver aqui. Certo, vamos lá, entenderam? Ok. Então vamos lá, temos que colocar o nosso corpo para que ele realmente queime essa gordura acumulada. Agora eu te pergunto, a pessoa conseguiu emagrecer, certo? Conseguiu emagrecer. Daí, a pessoa quer se manter naquele peso, porque se a pessoa ficar sempre em déficit calórico, sempre com redução de calorias, né, daquilo que ela come, na quantidade que ela come, e continuar gastando mais, vai acontecer o que com essa pessoa? Se ela gastar demais e ingerir de menos, vai acontecer o que? A pessoa vai ficar muito
magra, gente. Vai ficar muito magra, vai perder muito peso. Então, para a pessoa conseguir se manter daquela forma, precisa acontecer um equilíbrio, tá? Na quantidade que ela come, na quantidade que ela gasta. Assim a pessoa consegue se manter. Eu, por exemplo, me mantenho há anos com o mesmo peso, praticamente o mesmo peso. Eu altero ele muito pouco. Mas por que, Nutri, você consegue fazer isso? Por causa disso. Eu mantenho o controle da quantidade de coisas que eu como e controlo a quantidade que eu gasto também. Assim a gente consegue manter o peso da gente. Ok, gente? Entendido essa parte? Agora vamos entender então, gente. Vamos compreender de um modo bem simples. Vamos pensar assim. Qual a melhor dieta? Vamos entender o quê? Nós podemos relacionar dieta, a palavra dieta, com aquilo que nós comemos. Entenderam? A quantidade de coisa que nós comemos durante 24 horas. Isso é uma dieta que nós fazemos, certo? Vocês conseguem entender isso? Dieta é o que nós comemos durante 24 horas. Existem vários tipos de dietas por aí, não é mesmo? A dieta da engorda, a dieta do emagrecimento, existe a dieta para ficar com pressão alta, existe a dieta para a gente ter diabetes, existe a dieta para a gente ter câncer, existe a dieta para ter colesterol, existem vários tipos de dietas que as pessoas fazem. Vocês entenderam? Dieta é o que a gente escolhe comer durante as 24 horas do dia. Compreendido? Agora, existe uma grande diferença entre o que eu escolho comer entre as minhas 24 horas do meu dia, tá? E estratégias de emagrecimento, tá? Estratégia de emagrecimento é o jejum intermitente, é comer de 3 em 3 horas. Estratégia de emagrecimento é fazer uma reeducação alimentar. Outra estratégia de emagrecimento é low carb, é paleo, é dieta cetogênica. Isso são estratégias de emagrecimento, tá bom? E estratégias de emagrecimento são as escolhas que as pessoas então fazem para seguir nas suas 24 horas. Algumas pessoas não fazem essas dietas, né? Elas fazem as dietas para aumentar o nível do câncer, para aumentar a diabetes, pressão alta, né? Fazem essas escolhas assim que são dietas diferentes, né? Não é uma preocupação realmente com a saúde, é uma dieta que a pessoa se preocupa com o paladar e não com o resultado que o corpo tem. Entenderam? Então, existem vários tipos de escolhas alimentares diárias que a pessoa faz, ok? Então, vamos seguir em diante. O que é importante que a gente precisa entender é que para o nosso corpo se manter, vivo, ele precisa comer, certo? Então, precisa dar caloria para esse corpo, para que ele se mantenha vivo, para que ele se mantenha ativo. E o nosso corpo, gente, ele consegue gastar calorias, queimar gordura, queimar nutrientes que eu dou para esse corpo com que tipo de situações do nosso corpo? Quais que são, gente? O que vocês acham? Ele consegue queimar peso, queimar gordura fazendo atividade física, certo? Ele consegue queimar gordura fazendo atividades diárias, por exemplo, eu trabalhar, eu fazer o trabalho da minha casa, eu trabalhar fora, eu caminhar. Isso ele já é um modo dele conseguir queimar calorias, certo? Então nós temos o que? Exercício físico, nós temos as atividades diárias para queimar. Nós também temos a taxa de metabolismo basal, tá? Essa taxa de metabolismo basal é a quantidade de calorias que o meu corpo necessita simplesmente para viver. Simplesmente para eu respirar, para eu dormir, para eu abrir os olhos, para o meu coração bater. Então, isso se chama taxa de metabolismo basal, tá? E o outro modo que o nosso corpo gasta calorias é com a queima de alimentos. Então, ele gasta energia para metabolizar esses alimentos. Vocês entenderam? Então, são 4 modos que o nosso corpo tem para realmente gastar calorias. Então, são atividades físicas, certo? As atividades diárias do cotidiano que a gente tem, a taxa de metabolismo basal, oi meu amor, a taxa de metabolismo basal, que é nosso corpo, né, gastando energia, caloria, para se manter vivo, batendo, nossos órgãos funcionando, e também o metabolismo dos alimentos. Então, o nosso corpo gasta calorias por 4 motivos. Entenderam isso bem? O que você acha?
qual desses 4, atividade física, atividade diária, metabolismo basal ou o metabolismo dos alimentos, qual desses 4 você acha que mais gasta caloria no corpo? Qual deles é o que mais faz com que o nosso corpo gaste energia e faça com que ele emagreça? Qual dessas 4 opções que eu apresentei aqui para você faz com que o teu corpo trabalhe mais rápido e você consiga emagrecer? Qual dessas 4, atividade física ou metabolismo basal ou as atividades diárias ou o metabolismo dos alimentos faz com que eu mais gaste a quantidade de calorias que estão armazenadas aqui no meu corpo? Qual dessas 4 você acha que é? Vamos lá, atividade física 1, vamos lá, qual será que é? Vamos lá, gente, opinem aí, gente, vamos lá, qual que você acha que é o que faz o nosso corpo perder mais calorias, que faz com que o nosso corpo mais emagreça? Vamos lá, qual deles? É a atividade física, é a taxa de metabolismo basal, é o metabolismo dos alimentos, né, a digestão dos alimentos, ou então é as atividades diárias? Qual desses você acha que é? Atividade física. Então tá, atividade física ganhou aqui, então. Vamos lá, vou falar pra vocês, vocês vão ficar de queixo caído de qual deles que mais faz com que a gente perca calorias ou que então necessita de mais energia de alimento, né, de calorias, para que o nosso corpo realmente funcione. Pasmem, gente, é o metabolismo basal. Anota aí. Não é o exercício físico que faz com que a gente mais gaste energia. Não é o metabolismo dos alimentos. Não é as nossas atividades diárias. É o metabolismo basal. Que é isso, Nutri? O metabolismo basal, gente, é o que o nosso corpo precisa para viver. Para ele fazer a digestão, para ele manter vivo, bater coração, para ele poder se movimentar, para ele poder dormir. Tudo isso come da nossa ingestão diária, gente, cerca de 60 a 70% da quantidade de calorias que eu consumo, da quantidade de energia que eu dou pro meu corpo. Viram bem? 60 a 70%. E você aí se matando na academia, né? Quantos de vocês não comem um monte de alimento no final de semana, certo? E vão lá pra academia achando que a hashtag tá pago. Mas, gente, não tá pago. Não tá. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Olha aqui, ó. Vamos pensar aqui, a maioria dos alimentos que a pessoa escolhe, já explico de novo, a maioria dos alimentos que a pessoa escolhe quando ela quer emagrecer, por exemplo, vamos supor aqui embaixo, um X. Aqui nós temos um hambúrguer, certo? Um hambúrguer, ok? O hambúrguer aqui, para eu conseguir gastar todo esse hambúrguer, esse único hambúrguer que eu comi, eu preciso ficar exatamente 90 minutos pulando no box a fio, certo? Ai, Nutri, mas eu faço exercício 45 minutos, 5 vezes por semana, 4 vezes por semana e assim eu consigo eliminar. Não, porque a gente precisa aqui, ó, de 90 minutos a fio, queimando sem parar pra gente conseguir gastar esse alimento aqui, esse lanche que eu comi. Você entendeu? Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas perguntam assim pra Nutri: ô Nutri, ai Nutri, eu comecei a cuidar da minha alimentação, eu comecei a fazer exercício físico, tudo direitinho, mas eu não emagreço, Nutri, não sei o que tá acontecendo. É isso? Isso quer dizer que no final de semana, ou então numa refeição, você escolhe um desses tipos de alimentos aqui, né? Vamos supor aqui embaixo, vamos pensar aqui, uma fatia de pizza, ó. Pra gente gastar essa fatia de pizza, a gente precisa ficar pulando aqui, correndo por 40 minutos a fio, sem parar, para conseguir eliminar toda essa quantidade de comida que eu consumi. Essa quantidade, uma fatia de pizza. Você conseguiu entender? Por isso que é tão importante a gente entender que o metabolismo da gente gasta por si só para se manter saudável muito mais do que exercício físico.
Por isso que é tão importante a qualidade do que eu estou comendo. Porque esse negócio de você comer pizza, comer comida calórica, beber cerveja e tal, e ir lá de novo na academia e dizer, ai, tá pago, hashtag tá pago, não tá pago. Tá bom? A não ser que você corra 90 minutos a fio sem parar. Mas ninguém faz isso, ninguém aguenta, não é mesmo? Ninguém aguenta fazer, por exemplo, 25 minutos a fio de prancha aqui, por exemplo, para gastar uma lata de refrigerante. Isso é muito difícil de se conseguir, certo? Então, por isso que muitas vezes a pessoa vai lá na academia e começa a cuidar da alimentação e diz, nutre, não emagreço. É porque essa conta, o déficit calórico não está fechando. Você ainda está comendo além da conta. Então precisa comer menos, reduzir a quantidade dos lanches, precisa reduzir a quantidade das bebidas alcoólicas que você toma, para daí sim a alimentação e o exercício darem o resultado que você deseja. Você conseguiu entender isso? Conseguiu entender, gente? Ficou claro isso? Aqui, alguém não entendeu, ó. Aqui, nós temos a Rose que não entendeu. No caso, o nosso corpo, para ele gastar, para ele perder peso, ele precisa entrar em déficit calórico. Ele precisa diminuir nutrientes, certo? Diminuir calorias que eu dou para esse corpo. E o meu corpo, ele gasta calorias com 4... Ficou claro? Ah, então tá bom. Ele gasta, então, de 4 maneiras o corpo gasta calorias, que é atividade física, que vocês viram que ela não é tão satisfatória assim, precisa sim focar na alimentação. Ele gasta digerindo alimentos, ele gasta nas atividades diárias, né, e ele gasta na taxa do metabolismo basal, que é essa que gasta de 60% a 70%. Do gasto, da quantidade de calorias que eu como, é essa taxa que consome. Mas que taxa é essa? É a taxa para eu viver, para eu me manter, para abrir meu olho, para o meu coração funcionar, para o meu sangue circular. É isso que gasta, gente, de 60% a 70%. Então eu te pergunto, adianta o quê? Comer o X salada, tá pago lá na academia, gente? Não vai tá pago. Daí a pessoa diz que não dá certo. É importante a gente ter essa compreensão. Compreendido? Então vamos seguir adiante na questão do déficit calórico. E agora, Nutri, qual é o melhor lanche para eu comer, minha melhor refeição para eu comer, para que realmente o meu corpo entre em déficit calórico? Realmente eu coma menos nutrientes e eu não coma calorias demais. Pasmem novamente, anota aí, gente. Todo o alimento tem calorias. Todos os alimentos. A banana tem, a manga tem, o pão tem, brigadeiro tem, cerveja tem, o x-salada tem. Todos têm. Certo? Todos. Esse negócio de sempre pedir pra Nutri, ai, tem tantas calorias, ai, esse negócio emagrece ou não emagrece, esse negócio emagrece ou não emagrece. Tudo que você for escolher comer vai te ajudar a emagrecer. Tudo que você for comer em excesso vai te engordar. Você entendeu? Porque eu tenho muitas alunas que fazem muito disso. Que é o que, gente? As pessoas dizem, por exemplo, ai, vou comer as oleaginosas, né? Vou comer um punhado de oleaginosa, castanha do Pará, de amendoim. Ai, Nutri, mas tá tão bom. A Nutri disse lá que é só tantas. Ai, vou pegar um punhadinho maior. Você acha que isso vai fazer o quê? Com o teu corpo emagreça? Ou que ele mantenha peso ou que seja mais difícil de conseguir emagrecer? Mesmo que o alimento que você está escolhendo seja saudável, é importante a gente saber respeitar as quantidades adequadas. É muito importante isso. Tem algumas pessoas que já me perguntaram, alguns pacientes, ai, Nutri, então isso quer dizer que se eu não como nada o dia inteiro, vou comer só um x-salada. Vamos imaginar aqui que a pessoa precisa de 2.000 calorias para viver num dia inteiro, para se manter, né? Para fazer todo esse serviço para o corpo se manter e ela ainda conseguir emagrecer. Não, vamos pensar 1.500. Então, se a pessoa precisa de 1.500 calorias para se manter viva, né? E assim conseguir emagrecer. Se ela for comer 3x aqui, 3 hambúrguer, ela está consumindo a quantidade de calorias adequada para conseguir emagrecer. Entenderam?
certo? Tá aí, é pela conta das calorias, não é mesmo? Mas aqui, esse alimento, comendo 3x por dia, você acha que a pessoa tá saudável? A pessoa tá realmente alimentada? A pessoa realmente tá nutrida? Não. Se você escolhe consumir 3x por dia, você tem a quantidade de calorias, você consumiu a quantidade de calorias para que o seu corpo, vamos supor, emagreça, se você cuidar o tipo de alimento que você escolhe ali, no caso X ou pizza, por exemplo. Porém, com o tempo, o seu corpo fica doente, porque você não está alimentando ele para que ele esteja saudável, para que ele esteja nutrido, para que ele consiga se proteger das doenças. Não. Se você escolhe fazer esse tipo de refeição com muita frequência, você está fazendo a dieta do quê? Da pressão alta, a dieta do colesterol, a dieta do câncer, a dieta disso, a dieta daquilo, certo? Tem muito aluno meu que já me perguntou isso. Ai, vou comer agora só X o dia inteiro, entenderam? Então a gente pode usar esses alimentos para auxiliar, pra gente matar a nossa fome emocional. A gente tá com vontade de comer pizza? Ok, come um pedaço de pizza, come ali, saboreia, não tem problema. O detalhe está na frequência e no quanto se come. Se você comer muito frequentemente, é visto que vai dar problema e é visto que o teu corpo não vai conseguir fazer com que você realmente emagreça, com que você realmente tenha um corpo saudável. E não pensando só no emagrecimento, e não pensando só na questão da estética, gente, mas na questão da saúde. Não tem como um corpo ficar saudável se você se alimenta desses alimentos aqui com muita frequência e vai lá e se mata na academia. Porque esses alimentos aqui, eles não têm nutrientes o suficientes para deixar você saudável, para você deixar com o corpo nutrido, para que realmente os seus anticorpos funcionem bem. Não tem como, entendeu? Não tem como. É visto que com determinado tempo você vai ficar doente, porque é muita ingestão de gordura, é muita ingestão de açúcar, é muita ingestão de sal. E o nosso corpo não foi feito para excessos, certo? Vou te perguntar, o que você acha? Quando Deus criou o mundo, né? Vamos pensar, né? Deus, né? Vamos imaginar, eu acredito nisso, sou uma pessoa de fé. Deus criou lá todos os nossos alimentos. Pergunto para você, Deus criou por um acaso um pé de X para nós? Catar lá um X e morder? Deus criou lá um sanduíche para nós? Lá no pé? Responde para mim, gente. Deus criou isto para nós? Ou aliás, vamos fazer assim. A natureza nos oferece um pé de refrigerante? Um pé de brigadeiro? A natureza nos oferece isso, gente? Não. A natureza nos oferece os alimentos naturais. E são esses alimentos que realmente vão nutrir o nosso corpo, vão realmente nos alimentar, vão realmente fazer com que o nosso corpo funcione bem. Esses sim, esses alimentos ali fomos nós que criamos depois, certo? A gente sabe que eles são saborosos, são maravilhosos e ele não quer dizer que eles são proibidos. Não, nenhuma maneira eu tô falando isso. Eles são para se organizarem, pra gente poder matar a nossa fome emocional, a gente matar, né? Matar quando tá com vontade de comer uma pizza, come, mas sempre ponderando, certo? E sempre com atenção pra gente não fazer com que o nosso corpo esteja ingerindo mais comida do que eliminando. Essa é a conta que precisa ser feita. Entenderam, gente? Entenderam, gente? Entenderam que a questão da caloria não é tão importante assim. Tem muitas pessoas que se estressam, que se preocupam demais com caloria. Ai, tem tantas calorias, tem tantas calorias. Não é a caloria que você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar com a quantidade que você come e com a qualidade desse alimento. Com a qualidade desse alimento. Realmente observar se esse alimento é mais próximo da natureza ou ele está mais longe da natureza. Se ele está longe, quer dizer que ele tem o quê? Um pingo de nutriente. E se ele está mais próximo da natureza, quer dizer que ele tem muito mais a nos oferecer. Muito mais do que simplesmente calorias. Ele tem nutrientes, benefícios pra gente. Isso é importante que você grave ali, tá bom? Agora vamos fazer uma outra reflexão. E aí, depois dessa reflexão, nós vamos entrar, sim, em qual é a melhor das dietas.
qual será que é? Então vai pensando aí. Depois de tudo que eu já falei, vamos pensar aqui. Qual é a melhor dieta, tá? Então agora vamos pensar assim, ó. Né? O mundo vai girando, a moda vai passando e toda hora, né, a cada século, vai se mudando o estilo corporal das pessoas, né? Então vamos pensar aqui comigo. E se agora, de repente, a gente não precisasse mais emagrecer? E se agora, de repente, aparecesse ali, que a moda virasse novamente, que a pessoa, para ser linda, para ser bem vista, para ser considerada uma pessoa rica, fosse novamente aquela pessoa que estivesse com um peso a mais, que fosse com a pele que não podia ser bronzeada, quanto mais branca, melhor, quanto mais cheinha, melhor, quanto as bochechas mais rosadas, melhor. Você já pensou se nós entrássemos novamente nesse tipo de cultura, novamente? Já teve isso uma época, lá antigamente, no tempo da minha avó, eu me lembro que ela comentava que elas usavam tudo roupas bem, né, tapadas, porque elas não podiam aparecer com a pele queimada, porque se elas aparecessem com a pele queimada, sinalizava que a mulher estava frequentando a roça, que ela estava trabalhando um trabalho pesado, e isso não era visto com bons olhos. Uma pessoa que era vista com bons olhos era uma pessoa que fosse cheinha, certo? Tivesse um corpo, né, umas bochechas bem rojadas, que estivesse bem alimentada e fosse branquinha, né, não podia estar queimada. Olhem bem. Agora vamos imaginar aquelas pessoas, certo? Vamos pensar se isso acontecesse hoje em dia, né? Como nós deveríamos mudar a nossa alimentação para ficarmos bem felizes, com nossos corpos mais cheinhos, com nossas roupas mais tapadas para que a gente ficasse branquinha. Olha as mudanças que nós deveríamos fazer. Mas da mesma forma que algumas pessoas sofrem para conseguirem emagrecer, dessas também, vamos imaginar essa realidade, de que nós deveríamos então engordar para ficar no estereótipo que a moda no momento estaria nos cobrando. Nós teríamos fazer o quê? Comer muito mais alimentos calóricos, fazer menos atividade física, porque estão nos exigindo isso, e ainda por cima tapar o nosso corpo para que a gente não queimasse do sol, certo? Então é muito importante que você pense nisso. Muito do que acontece, do que se cobra nas pessoas para que seja musa fitness, para que tenha colchão, que tenha a barriga sarada, é a moda, é a mídia que nos cobra. Isso são pessoas que querem faturar dinheiro com o sofrimento das outras pessoas. Elas não estão preocupadas se a tua saúde mental tá bem, se você tá preocupada com a tua alimentação pela questão da saúde. É isso que você precisa pensar, certo? E se você é uma pessoa que gosta muito de comer em demasia, gosta de matar muito essa sua fome emocional pela boca e tal, se sente satisfeita dessa forma, pense no seguinte. Já pensou se todo mundo tivesse acesso e essa vontade, né, de estar nessa mídia, nesse momento, todo mundo precisando, né, ganhar mais peso para ficar na moda, para ficar bonito, né, para que a moda tá imperando que nós temos que ser gordinhos, né, que nós devemos ser assim, ao invés do contrário como tá agora, nós todos comeríamos em excesso, seríamos pessoas que ficaríamos doentes e, o pior, o planeta Terra não daria conta de produzir toda essa quantidade de comida para nós consumirmos, né? E comermos para ficarmos cheinhos e ficarmos doentes. Então, faça essa reflexão se realmente a alimentação que você anda escolhendo agora, ela representa o que para você? Ela representa prazer? Ela representa a sua saúde? Ela representa um bem para o teu corpo? Como é que tá a representação das tuas escolhas alimentares, gente? Pense se você não está comendo demais da conta, deixando o seu corpo doente, se você não está deixando a terra doente, porque a terra não vai aguentar produzir toda essa quantidade de comida que nós todos estamos consumindo. A terra vai entrar em colapso, já está entrando agora, nós já temos um exemplo, não é mesmo? Nós já temos um exemplo desse vírus aqui que está assolando a gente. Então a terra entra em colapso. Então vamos cuidar das nossas escolhas alimentares, porque nessa época agora está todo mundo preocupado com imunidade, alimentação saudável e tal.
né? Mas se as pessoas sempre tivessem a sua refeição, as suas escolhas alimentares mais próximas do natural, mais próximas da natureza, elas não precisariam estar se descabelando, porque elas estariam protegidas, ok? Então agora vamos lá, gente. Vamos entrar então na parte de qual que é a melhor dieta. Então depois de tudo que vocês ouviram aqui, gente, escreve aí. O que você acha? Qual é a melhor dieta? É jejum intermitente? É comer de 3 em 3 horas? É dieta low carb? O que você acha que é depois de tudo que você ouviu? Aqui, vamos lá, gente. Tô tomando água, tá, gente? É só tá na caneca. É água, tá? Vamos lá, gente. Depois de tudo que você ouviu, qual que você acha que é a melhor dieta, gente? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar a falar em relação às dietas. Vamos lá, gente. Então, vamos começar, gente. Toda e qualquer dieta que você for escolher, dieta não, estratégia de emagrecimento que você for escolher, tanto faz qual delas que você for escolher, para que ela dê certo, para que você realmente consiga emagrecer, são necessários fazer uma série de mudanças. É necessário que para que o teu corpo realmente entre em déficit, em queima de gordura acumulada, que você coma menos. Tanto faz a dieta, a estratégia de emagrecimento que você for escolher. Tanto faz se for jejum intermitente, se for comer de 3 em 3 horas, se for fazer dieta low carb ou se for cetogênica, tá? Agora vamos às diferenças entre elas, vamos entendê-las, vamos compreendê-las, tá bom? Vamos lá. Jejum intermitente, gente. O que é esse jejum intermitente? Eu imprimi aqui um negocinho pra gente entender, porque algumas pessoas ficam confusas nessa questão do jejum intermitente, porque muito se fala dele, as pessoas falam que que tem que ser de tantas em tantas horas e não sei o que, e vamos falar aqui de um jeitinho bem simples, tá? Olha só. O jejum intermitente, gente, ele é feito de várias formas, normalmente 4 formas. Ou ele é feito de 14 horas, então a pessoa fica 14 horas sem comer e as outras horas ela come. Aqui de 16 horas, a pessoa fica 16 horas sem comer e as outras ela não come. Tá? Ela come, aliás, ao contrário. Aqui a pessoa fica 18 horas sem comer e as outras restantes das horas ela faz as suas refeições. E aqui a pessoa fica 24 horas sem comer, certo? Então essas são normalmente a situação do jejum intermitente. São esses horários mais comuns que as pessoas aplicam na questão do jejum intermitente, certo? Mas vamos lá então. A origem, gente, do jejum intermitente foi criada pela seguinte forma. Pelo que, gente? O jejum intermitente, ele foi criado para que a pessoa tivesse uma limpeza espiritual. Que ela fizesse um momento de reflexão, livre de digestão, que ela realmente fizesse essa limpeza corporal, certo? É para isso que surgiu o jejum intermitente. Aí, com o tempo, ele foi adaptado para a questão do emagrecimento. As pessoas começaram a usar ele para emagrecimento. Só que tem um detalhe, gente. Não adianta eu fazer jejum intermitente. De, por exemplo, tanto faz qual, né? Se for 16 horas, o horário que eu for fazer. E eu, no momento em que for o horário de eu começar a comer, eu comer alimentos de uma maneira exagerada, eu comer só x-salada, eu comer só pizza, eu comer somente doces e guloseimas. Não vai dar certo. Da mesma forma que você escolher qualquer outro tipo de estratégia de emagrecimento, você vai precisar cuidar o que você come se você for fazer o jejum intermitente. Se você se adequa a esse jejum intermitente. Vou dizer porque eu, por exemplo, não consigo fazer, né? Eu tenho fome, sou uma pessoa que tenho fome, tenho vontade de comer, eu como, preciso de nutrientes. Se eu não comer, no meu caso, eu, Josi Nutri, eu tenho dor de cabeça, eu tenho tontura, eu fico irritadíssima, certo? Tem vários sintomas que são pela deficiência de comida, pela falta de comida. Então, pra mim, isso não se aplica. Não sei pra você, pra muitas pessoas dá certo. Algumas pessoas, por exemplo, em função do trabalho, em função de turno, elas conseguem se adequar numa boa com o jejum intermitente, dependendo da carga horária que elas fazem.
Mas algumas pessoas não se acertam, porque elas têm esses sintomas aí, pode vir até desmaio, pode, dependendo da quantidade de horas que você for fazer, ele não é muito bacana, tá? Mas o que eu tenho pra te dizer é que se você é adepta ao jejum, não tem problema. Mas o que vai fazer a diferença realmente no resultado que você quiser, a tua estratégia de emagrecimento, que você realmente tenha sucesso com ela, é o que você vai ingerir no momento e nas horas em que você está liberado para comer, certo? Então, mesmo assim, vai ter que cuidar a qualidade que você come, vai priorizar a quantidade de saladas, de frutas, dos alimentos que tenham fibras, você vai acabar priorizando isso. E se você não priorizar, o jejum intermitente não vai dar resultado. Então, isso que é importantíssimo você entender, ok? Amiga, eu gosto muito de brincar, mas você tá certa. Não, tá ótima. Fecha a boca. No caso do comer menos, né? Fechar a boca também não dá certo, né? Porque eu vou dizer, 24 horas sem comer a pessoa, oi, respeita a pessoa que consegue ficar 24 horas sem comer. Não consigo. O que eu vou dizer para vocês que é comum, que muitas pessoas fazem o jejum e nem percebem, é esse aqui, por exemplo, de 14 horas, um jejum de 12 horas, que a pessoa fica sem comer, que é o quê? Você jantar à noite, né, por exemplo, vamos supor que hoje à noite você jantou uma refeição que era bem pesada, bem calórica, certo? Você vai acordar de manhã cedo, provavelmente você não vai ter fome, porque você comeu muita quantidade naquele momento e você vai estar tão alimentado que de manhã tu não quer comer, certo? Isso é um jeito das pessoas fazerem, querendo ou não querendo, porque daí de manhã não tem fome no café da manhã, porque já está alimentado. Isso é um jeito das pessoas se adaptarem ao jejum intermitente. Mas algumas pessoas não conseguem, certo? É importante que você entenda isso. Vamos lá. Outra forma, então, da gente conseguir, outra estratégia de emagrecimento que as pessoas usam são duas, que é comer de 3 em 3 horas, ou então a reeducação alimentar, que elas andam mais ou menos juntas, né? Reeducação alimentar, as pessoas normalmente dizem que tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer de 2 em 2 horas, tem que fazer essas regras, assim. O que eu tenho para te dizer em relação a esse negócio de comer de 3 em 3 horas ou na questão da reeducação alimentar, gente? Ambas elas, eu sempre falo, as minhas alunas estão aqui presentes da minha mentoria, do meu curso online, elas sabem. O que eu sempre falo em relação a essas estratégias de emagrecimento é que você precisa respeitar a sua fome. Respeitar a sua fome, fazer escolhas adequadas, escolhas com qualidade e quantidade acertada, né? Porque lembra que eu falei, não adianta eu comer um alimento saudável, né? Que é dito como saudável, além da conta comer demais, que daí também não vai dar certo e o meu corpo não vai conseguir emagrecer. Porque daí você está dando energia demais para esse corpo. Para ele emagrecer, ele precisa estar com menos energia para conseguir queimar a gordurinha que está acumulada ali. Então, comer de 3 em 3 horas, se você não tem fome, no refs. Boa noite, Daisy, tudo bem? Oi, Paula, tudo bem? As minhas alunas estão ali, ó, gente. Elas bem sabem que eu falo isso. Se não tem fome, não se come, certo? A gente respeita a fome do nosso corpo, ok? Mas precisa cuidar da qualidade do alimento que eu tô dando para esse corpo. Porque se eu não dou a qualidade de alimento, de nutriente para esse meu corpo, eu posso até emagrecer, como eu falei. Posso até comer 3x salada por dia, não comer mais nada, né? Comer 3x salada por dia. Posso até emagrecer comendo x salada, mas a quantidade de alimento, de nutriente que eu dei para esse meu corpo não é saudável e eu vou fazer o quê? A dieta do câncer, a dieta da pressão alta, a dieta do colesterol, porque não é saudável e não é viável isso, ok? Então é importante a gente cuidar da qualidade, da quantidade certa, ok, gente? Entenderam? Então o jejum intermitente já foi, 3 em 3 horas foi, reeducação alimentar foi, então agora nós vamos entrar na dieta cetogênica, ou a low carb, ou paleo, que é o que elas falam, certo? Eu imprimi aqui um negocinho pra gente entender, tá? Aqui, a low carb e paleo, gente, são dietas assim que elas são bem similares, olha só. No caso, a low carb é onde se corta, gente, praticamente todo o carboidrato que dá da alimentação, certo?
Aqui a pessoa vive com a base de proteínas, ela consome legumes, tá? Aqui ela usa bastante gorduras saudáveis, tá? Fontes, alimentos de gorduras saudáveis. Ela consome aqui frutas, leites, lácteos e gorduras, bebidas alcoólicas, que é tudo mínimo, certo? A maioria das pessoas, quando entra em reeducação alimentar, ela basicamente segue isso daqui, gente. Ela basicamente segue isso daqui, tá? Eu vou dizer pra vocês, não é que eu faça uma dieta low carb. Não faço a dieta low carb, mas também não como a quantidade excessiva de carboidrato que a Organização Mundial da Saúde prega lá. E ela diz que você precisa comer 4 a 5 porções de carboidratos durante o dia para você conseguir ter energia para se manter. Não é mais assim, certo? Dei uma mudadinha aqui, mas sim, eu como carboidrato também. Então, querendo ou não querendo, a minha escolha de alimentação saudável é um equilíbrio entre a low carb, tá? Que é isso aqui, que é praticamente um corte de carboidratos, tá? Que quase não existem aqui, são mínimos. E os carboidratos que as pessoas têm, a fonte de carboidratos que elas usam é essa aqui, ó. É das frutas, dos legumes, das verduras, dali que aparece, tá? A pessoa que faz low carb é isso aqui pra vocês entenderem, tá? Vou dizer pra você, eu acho bem difícil da pessoa conseguir seguir uma dieta à risca low carb sem carboidrato nenhum. Acho um sofrimento desnecessário, porque é uma coisa que a pessoa não consegue manter pra sempre. Certo? Não consegue manter para sempre. A pessoa ficar totalmente sem pão, totalmente sem arroz, totalmente sem massa, sem nenhum tipo de carboidrato, gente. É a questão do equilíbrio, né? Se você comer a quantidade adequada, comer menos, cuidar a qualidade que você come, tá maravilha. Você consegue emagrecer, você consegue estar com o teu corpo nutrido, até porque o nosso corpo, ele precisa do carboidrato também para ter os nutrientes, né? Para conseguir se manter saudável, ter energia vital, né? Para fazer atividade física, tudo isso. Mas na quantidade adequada, né? De um modo equilibrado. E agora, vamos lá, a dieta cetogênica. Vocês entenderam aí, gente? Ó, a dieta cetogênica nada mais é do que, ó. Conseguem ver ali bonitinho? A dieta cetogênica, gente, é o tipo de dieta onde se consome basicamente alimentos, fontes de gordura. 70% das refeições dos alimentos são à base de gordura. 20% da alimentação das pessoas que consomem, que usam a dieta cetogênica, é fonte de proteína e apenas 10% de carboidrato, certo? Então, gente, o que eu tenho que dizer para vocês da dieta cetogênica, gente? A dieta cetogênica, originalmente, ela foi criada para as pessoas que têm problemas com epilepsia. A dieta cetogênica foi criada como um tratamento, tá? Foi criada para fazer um tratamento, certo? Para pessoas que têm epilepsia. Então, para as pessoas que têm epilepsia, ela dá muito certo. Agora, na questão do emagrecimento, o que eu tenho para dizer para vocês? Quando a pessoa come 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato somente, vocês acham que isso aqui a pessoa consegue manter por muito tempo? É viável isso? Vou dizer o seguinte, ó. Dificilmente a pessoa consegue se manter consumindo 70% de gordura durante o dia por muito tempo. Mas tem uma coisa que é importante vocês saberem também. A dieta cetogênica, gente, é a dieta que mais emagrece, certo? É a dieta que mais emagrece, mas ela não é viável. A pessoa não consegue se manter por muito tempo consumindo 70% das suas refeições com alimentos bem gordos, com óleos, certo? Com manteiga, com bacon, coisa pesada. 20% de proteína e, por exemplo, de carboidrato, gente, isso dá mais ou menos umas 100 gramas de carboidrato por dia. 100 gramas é o que? 5 colheres de fruta, de legume e acabou. Vocês entenderam? 5 colheres é muito pouco, isso é inviável você conseguir viver sempre com uma dieta cetogênica, embora seja uma das que mais emagreçam. Por isso que eu sempre falo e sempre prezo o seguinte: tanto faz a dieta que você for escolher, tanto faz. O importante é que você
siga as regras dela, certo? A dieta não. O esquema, a estratégia de emagrecimento que você for escolher, tanto faz qual delas que você for escolher, mas é importante que você faça, mesmo assim, escolhas saudáveis, para que aí sim o seu corpo entre em déficit calórico, você consiga emagrecer, consiga tirar a gordura acumulada do seu corpo, eliminar essa gordura acumulada e assim conseguir emagrecer, gente. É isso que é importantíssimo a gente entender, certo? A live tá quase terminando aqui. O que eu tenho para dizer para vocês de mensagem final aqui para vocês, gente? De todas essas dietas que eu apresentei aqui, jejum intermitente, comer de 3 em 3 horas, a reeducação alimentar, a dieta cetogênica, a low carb, todas elas é importante você cuidar. O que você come, cuidar. Se a qualidade dos alimentos que você está escolhendo realmente estão fazendo bem para o seu corpo, se as escolhas que você está fazendo vão conseguir serem mantidas para sempre. Porque, como eu falei, a dieta cetogênica, ela tem um excesso de gordura que a pessoa come, um excesso de gordura. E a pessoa que já fez dieta cetogênica aqui, tenho certeza que já teve essa experiência, que com certeza freou a tanga. Porque sim, gente, é tanta gordura que a pessoa come que a pessoa não consegue mais segurar lá o esfíncter e a pessoa sim se caga, tá? Então a dieta cetogênica tem isso, é a que mais emagrece, porque é a que mais elimina gordura, mas é uma dieta que as pessoas não conseguem manter. Ela não é sustentável, ela não é saudável a longo prazo, certo? Não é uma coisa que você consegue se manter. Esses tipos de dieta que fazem com que a pessoa emagreça rápido, ou esses milagres, essas procuras de chá que faz com que a pessoa, papum, emagrece, são aquelas escolhas que as pessoas fazem em relação à estratégia, em relação ao emagrecimento, que fazem com que a pessoa perca peso rápido, mas no momento em que ela para, porque ela não consegue sustentar a quantidade de nutrientes, aquelas escolhas alimentares para sempre, porque enjoa, porque fica de saco cheio daquilo, faz com que ela engorde novamente tudo de volta, o famoso efeito sanfona. Por isso que eu pergunto, adianta a pessoa gastar tanta energia brigando com a balança, escolhendo uma estratégia de emagrecimento que não vai conseguir ser mantida para toda a sua vida? Uma estratégia que não vai te deixar saudável e vai fazer com que você volte novamente? É difícil, né? Então vamos lá. Como se consegue emagrecer se a quantidade de gordura é tão alta? Então, a dieta cetogênica, ela tem uma quantidade de gordura tão alta que ela faz com que o nosso corpo elimine gorduras, como eu falei. A gordura sai pelas fezes. A pessoa elimina muita do alimento que ela come, mais do acúmulo de gordura que tem ali. E daí acontece o quê? Que é o que eu falei, começa a frear na tanga, né? Freia na tanga porque a pessoa acaba se cagando, gente. A pessoa não consegue segurar porque é muita gordura no corpo. Por isso que eu disse, é uma dieta que dá resultado, mas é uma dieta que não é saudável porque ela não se mantém, certo? Ela não se mantém, ela não é saudável. O saudável é o equilíbrio, é eu fazer as escolhas adequadas, dar a quantidade de nutrientes que o meu corpo precisa para que ele realmente, né, se mantenha, ou então comer menos do que eu estou comendo hoje para conseguir entrar em déficit calórico. Quer dizer o quê? Comer menos do que eu como para conseguir emagrecer e gastar mais. Então, o mais saudável é a reeducação alimentar. Equilíbrio em tudo, exatamente. Porque vamos combinar, né? Quem é que vai querer estar por aí andando pela rua e de repente frear a tanga com cocô? Vamos combinar, né? Isso não é divertido, né? Fora outras questões que também aparecem, né? Certo? Embora ela tenha o resultado, mas ela também tem os problemas. Como eu disse, não é viável, não é uma coisa que é saudável. São dietas que foram criadas para tratamento. Da mesma forma que o jejum intermitente, ele foi criado para a pessoa fazer o jejum, né? Muitas religiões fazem jejum intermitente, né? Para a questão da religião, para a questão para se sentirem mais próximas, né, do Criador, se sentirem, né, realmente rezar, orar e tal, né? É isso, né? Mas daí, se você fizer jejum intermitente e cuidar a quantidade de calorias que você está consumindo no momento que você for comer, né? Cuidar a quantidade, a qualidade,
dá certo também. Não sei se você consegue manter, se você consegue se manter sem comer. Eu não consigo, preciso comer. Frear a tanga não é saudável mesmo. Não, frear a tanga não é saudável, nem bonito, nem cheiroso, né, gente? Quais os chás são bons? Então, gente, a questão de chá. Existem vários chás que a gente pode usar pra, por exemplo, pra gente se manter hidratado, pra gente se esquentar agora nessa época. Mas daí que tá o detalhe, né? É a questão da procura pelo alimento milagroso pro emagrecimento, gente. O chá, a quantidade ideal dele, de for consumir, é de 2 xícaras por dia. Daí, se a pessoa for tomar muito chá, ou aqueles chás emagrecedores que sempre existem por aí, aquele negócio que eu sempre digo, quando estão vendendo por aí, estão fazendo propaganda, estão comercializando, quer dizer o quê? Que estão querendo tirar o dinheiro do seu bolso, você gasta com isso e fica doente, porque não é sustentável, né? O negócio de tomar chá para emagrecer, né? Tem vários casos assim, não consegue se manter, a pessoa não consegue tomar chá para sempre. Se a pessoa toma muito chá, começa a desenvolver o que? Gastrite, problemas de digestivos, porque existe um excesso de problema de anemia, porque o excesso de alguns tipos de chás causa anemia, má absorção de alguns nutrientes, então, né? Equilíbrio, gente, até a questão do chá. Chá são 2 xícaras por dia, e qualquer chá pode ser, né? Chás mais leves, que são menos nocivos, que agridem menos o nosso corpo, que agridem menos o nosso estômago. É isso que é importante, certo? Não procurem o alimento milagroso, né? Não existe realidade. Eu sei que a realidade dói e que realmente a gente procurar, algumas pessoas querem isso, né? Procurar aquele sonho, aquele milagre do emagrecimento. Gente, não existe, é a realidade, é você realmente tomar água, é você cuidar a qualidade dos alimentos que você come, é controlar a quantidade que você come, comer menos do que tu tá comendo hoje já te ajuda um monte. Nutre, quanto menos, um pouquinho menos por vez, né? Cada vez um pouquinho menos já ajuda. Você poderia me indicar chás diuréticos? Sim! Chás diuréticos temos vários, tem cavalinha, chá verde, tem de melissa também, algumas pessoas tomam, agora até me fugiu os nomes dos chá, mas tem vários tipos que auxiliam a pessoa nessa questão da eliminação do excesso de líquido, certo? Então, gente, a live tá terminando, tenho 25 segundos para vocês aqui ainda, agradeço muito por você ter participado aqui comigo, ficar até o final, grande beijo, gratidão. E se você ainda não é minha aluna, aproveita, gente, que eu tô com as inscrições abertas para mentoria online. São grupos de WhatsApp incríveis, onde as pessoas conseguem resultados muito bacanas sem neuras, gente. Então, beijo para vocês, boa noite.